pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos seus estudos de Direito Constitucional, agora comigo, a professora Manoele Cola, e nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje falando dos três poderes que nós temos dentro do nosso Estado brasileiro. Você já ouviu falar de todos eles e agora vai fazer uma análise, vai analisar a existência desses três poderes de uma forma mais jurídica, de uma forma um pouco mais técnica. Você já sabe de quais poderes eu estou falando? Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, você já começa o nosso estudo com um pré-conceito, não um preconceito, mas um pré-conceito, uma concepção prévia sobre o que é o Legislativo, para que serve o Executivo, como funciona o Judiciário. Você já tem um conhecimento. Então, partindo do que você já sabe para o que eu tenho a te oferecer, junte essas duas informações e vai ficar muito mais fácil para você compreender o tema da nossa aula de hoje. Para me acompanhar, a partir do tópico 2.2, organização e separação dos poderes. A princípio, vamos falar quais são eles e como se organizam. As suas funções ficam para a próxima aula, certo? Me acompanhe então aí a partir da página 39 da sua apostila. Vem comigo! Quando eu falo em Estado, quando nós falamos em um Estado democrático, nós falamos de uma Constituição. A Constituição, no nosso caso, a Constituição Federal de 88, vamos até falar um pouquinho sobre ela, um pouquinho mais numa próxima aula, mas a Constituição, ela diz como fica a estrutura, como se organiza um determinado país. Então, se você for olhar a Constituição dos Estados Unidos da América, se você for olhar a Constituição do Brasil, você vai encontrar, ainda que de forma diferente, ideias de organização. Como que se divide, qual é o sistema de governo, quais são os órgãos que compõem, né? Para isso que serve a nossa Constituição Federal. O que você encontra lá é simplesmente um manual de instruções para a organização do país. Por isso que são normas tão importantes. Quando a gente olha a divisão de poderes políticos dentro do Brasil, ela se assemelha a todo Estado democrático de direito. Não foi uma criação nova, uma criação brasileira, ter legislativo, judiciário e executivo. Ainda que com nomes diferentes, essa tripartição de poderes, ela vem há muito tempo sendo desenvolvida. Então nós temos filósofos que trataram sobre isso, grandes pensadores que raciocinaram que seria muito interessante você ter os poderes políticos divididos dessas três formas. E são essas formas que você vai conhecer a partir de então. Primeiro pensador que nós temos, um filósofo muito conhecido, Aristóteles, a historiciar de alguma forma a divisão de três poderes dentro da sua obra A Política. Só que ele tratou de nomes diferentes, ele falou em poder deliberativo, poder executivo e judiciário. Você vê que é muito semelhante, só temos o poder deliberativo como algo diferente do nome, pelo menos, que a gente utiliza. Em seguida veio Locke. Segundo o Tratado do Governo Civil, ele também falou de uma tripartição de poderes. Ele também organizou o poder político do Estado em três partes. E também usou nomes parecidos. Ele falou em poder legislativo, executivo e poder federativo. Uma diferençazinha. Como nós conhecemos hoje, legislativo, executivo e judiciário, apareceu pela primeira vez no pensamento de Montesquieu. Montesquieu, em sua obra O Espírito das Leis, trouxe exatamente a forma que nós adotamos hoje. Claro que nós tivemos evolução desse pensamento, desenvolvimento político diferente, mas ele dividiu dessa forma. Ele falou em poder legislativo, executivo e judiciário. Eu já estou antecipando, dando um spoiler aqui para vocês, de que esses três poderes eles são harmônicos, eles caminham juntos, eles caminham em harmonia, mas também são independentes. E tem um porquê disso. Imagina se nós tivéssemos os três poderes completamente distantes, sem harmonia. Nós não teríamos um país que conseguisse funcionar. A engrenagem não funcionaria. Ao mesmo tempo, se eles fossem dependentes um do outro, a coisa já não anda como a gente gostaria ou como a Constituição prevê. E imagina se eles não tivessem poder de autonomia, de independência. Então falamos em três poderes harmônicos, porém independentes. E isso tem um porquê. Eu já vou trazer esse porquê para você. Quando
Quando nós falamos em Constituição Federal, todos nós já sabemos, ela está acima. Ela está acima de todas as outras normas, porque é ela que faz nascer um Estado. É a partir dela que eu tenho estrutura e organização daquele país. Depois eu tenho as leis e nós podemos falar também que os próprios poderes, legislativo, executivo e judiciário, têm capacidade de se autodisciplinar. Eles têm capacidade de se autolimitar. Nós chamamos isso de sistema de freios e contrapesos. Você pode encontrar isso também com um nome que vem já da doutrina americana. Eles falam em checks and balances. Nós temos um sistema de freios e contrapesos, check and balances. O que é isso? Quando eu tenho um problema no legislativo, quem tem competência para frear o legislativo? Quando eu tenho um problema no judiciário, quem tem competência para parar o judiciário? Se eu tenho um problema no executivo, quem tem competência para fiscalizar, para parar, para apenar o executivo? Então esses três poderes são independentes, são harmônicos entre si e eles são as ferramentas, eles são as peças do nosso sistema de freios e contrapesos. Sem isso, nós correríamos o risco, né, ainda mais grave do que se corre hoje, de termos um dos poderes muito acima dos demais, desequilibrado e causando prejuízo à sociedade, porque estão todos a serviço da sociedade, certo? Então nós temos três poderes, revisão aqui comigo, três poderes, executivo, legislativo, judiciário, harmônicos e independentes, harmônicos, porém independentes, tem como característica um Estado democrático a seu dispor. Porque se eu não tenho um Estado democrático, eu não preciso dessa divisão. Eu faço do jeito que o tirano quiser. O rei faz como quiser. Como não é o caso, eu preciso de divisão de poderes para que eles se tutelem, para que eles se equilibrem, para que eles tenham divisão de funções. Então é característica do Estado democrático de direito, não só o nosso, como todo Estado democrático, ter esta tripartição. E ele faz parte do chamado sistema de freios e contrapesos. Nós vamos ver na próxima aula exemplos de como isso funciona, né? Vamos falar um pouquinho do judiciário, um pouquinho do legislativo e do executivo, para, além de conhecer suas funções, saber como é que atua nesse nosso sistema de freios e contrapesos. Certo? Então, muito obrigada. Aí, na nossa próxima aula, logo em seguida, vamos dar continuidade a esse assunto. Então, fique ligado. Antes de passar para a próxima, dá uma revisadinha no material de hoje e eu te espero na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Muito obrigada!